TOEFL, ele é uma prova que você só vai ter que fazer se você deseja estudar fora ou conquistar uma bolsa de estudos. Somente. Sendo extremamente genérico e resumido, é só para isso que você vai precisar. Ah, Tomoto, eu não tenho sonho de estudar fora, então não faz TOEFL. Ah, eu quero fazer uma especialização, não precisa de TOEFL. Ah, eu quero fazer uma extensão, não precisa de TOEFL. Ah, eu quero trabalhar fora, não precisa de TOEFL. Ah, eu quero fazer um estágio fora, não precisa de TOEFL. Ah, eu quero viajar para ir para Disney, não precisa de TOEFL. Quero fazer intercâmbio na ONU, não precisa de TOEFL. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vocês já perceberam que eu sou muito sincero, muito pé no chão, e o meu objetivo aqui ele é único. Eu não tive ninguém para me ensinar. Eu não tive ninguém para me dar suporte. Eu não tive ninguém para me falar tudo isso daqui que eu tô falando para vocês, cara. Eu não tive um mentor. Eu não tive um sensei. Eu não tive uma pessoa que se preocupava com a minha história, com a minha trajetória, que ficava ali me auxiliando para conquistar aquilo que eu desejo, né? E eu faço questão, pessoal, de vir aqui exatamente para ajudar vocês. E eu não quero que você se prepare para algo que você não vai utilizar na sua vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem você tirar um peso das suas costas que você não precisa carregar. Porque se você não precisa do TOEFL, cara, você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa fazer o TOEFL só porque é modinha, porque tá todo mundo fazendo. Você não precisa fazer o IELTS só porque tá todo mundo pedindo, porque tá todo mundo fazendo. Sacou? Você tem que escolher qual que é o caminho mais eficaz para você. Lembra da primeira aula? Você tem um objetivo e você tem que pegar o caminho que é o mais interessante para você. É o mais rápido, é o mais prático, o mais barato, o que vai ser mais confortável. Todos os caminhos vão ser difíceis, porque o caminho fácil não é o caminho que vai te levar para os seus objetivos, é o caminho que vai te fazer andar para trás. É quando você vai dormir, tudo que a gente falou aí, né? O caminho fácil é o caminho que te leva a conquistas merdas. É isso. Os caminhos difíceis são que vão te levar para os seus objetivos. Mas não necessariamente o seu caminho difícil precisa ser o mais difícil e complexo de todos. De repente pode ser um caminho dificinho. Difícil easy. Difícil quase médio. Sacou? Para começar então, sendo bem realista com vocês. Faculdade, mestrado, doutorado, alguns high schools e alguns summer camps e alguns raros programas vão pedir TOEFL e IELTS. Todos os outros 50 melhores intercâmbios e programas do mundo não pedirão. Tá bom? A gente falou também na nossa primeira aula, eu dei uma leve provocada, mas agora eu vou entrar mais um pouco mais a fundo. Eu dei uma leve provocada numa prova que muitas escolas utilizam como uma barganha para os alunos, né? Vem aqui fazer o meu curso na minha escola de quem não ensina merda nenhuma para você. Você finge que você aprende, eu finge que ensino. Você vai ficar aqui por 5, 10 anos, você vai pagar 200, 300 reais mais material didático. Só que no final você vai ganhar um super ultra mega bônus. Porque, né, você não pagou por nada. É um presente que você não pagou por isso. Né? É óbvio, né, que você não pagou por isso, né? E aí, você vai ganhar uma prova aqui chamada Cambridge. E aqui a nossa metodologia é Cambridge, porque a nossa metodologia é A1, B2, não sei o que lá, e puta que lhe pariu. Vamos começar com verdades aqui, tá? A prova Cambridge, a gente tem quase 200 países no mundo. Menos de 10 aceitam a prova Cambridge. Menos de 10. Sacou? Se você vai fazer uma prova que ela é aceita em praticamente nenhum lugar do mundo. E para que você vai fazer isso? Ah, é porque eu estava aqui e o vendedor falou que vai ser bom para minha carreira. Não vai. Você vai para um processo seletivo, a galera vai ver e não vão estar nem aí para sua prova. Nem aí. Aí você vai aplicar para uma faculdade fora e aí eu tenho a prova do quê? A galera não vai estar nem aí para isso. Porque não é uma prova oficial. Né? Ela não é uma prova que as melhores universidades ou as principais universidades do mundo vão aceitar, tá? Todas as principais universidades do mundo eles vão aceitar outras duas provas, que são as provas TOEFL e a prova IELTS, somente. Todas as principais universidades do mundo aceitam TOEFL e IELTS, tá? São provas totalmente diferentes, beleza? Então, não tem essa de, eu estou fazendo um cursinho aqui, ganhei uma prova, será que eu consigo? Não, você não vai conseguir utilizar. E se você conseguir utilizar, você não vai conseguir utilizar de uma maneira adequada, porque você vai aplicar para, 10 faculdades, apenas 1, 2 vão aceitar e você vai se lascar.
TOEFL e IELTS são as duas provas principais. E o Cambridge, então, Tomoto? Onde que eu utilizo isso? No Brasil você não utiliza em nenhum lugar. Mesmo que você pode mostrar, eu tirei nota máxima no Cambridge. Você pode entrar na entrevista da empresa mais top do mundo. Eles vão falar, foda-se, não serve para nada. Vamos conversar comigo aqui, ó. Lembra de objetivo? Cada caminho requer uma coisa. Se você quer o inglês para trabalho, você não precisa de prova. Você vai conversar, você precisa de uma comunicação, você precisa de inglês avançado. Mesmo que seja lento e traduzindo, você precisa conseguir se comunicar. Né? Você vai para os Estados Unidos, TOEFL e IELTS. Vai para o Canadá, TOEFL e IELTS. Vai para a Inglaterra, TOEFL e IELTS. Mas lá, eles também, algumas universidades na Europa aceitam Cambridge. Sacou? Então, o Cambridge é tipo... deixa eu pensar num exemplo bem doido aqui. É como se... Imagina que você está montando um time de futebol na sua escola. Vai ter um campeonato. Você tem 10 pessoas de cada lado, você está selecionando lá. Aí você seleciona o melhor cara que chuta, o melhor cara de goleiro, o melhor cara zagueiro. Tal. Sobra aquele última pessoa lá no final. Essa é o Cambridge. Aquela pessoa que não serve, sabe? Que tem muito poucas qualidades, ninguém quer. E é isso, cara. A maioria das universidades do mundo não vão aceitar o Cambridge. Beleza? As que aceitarão são... não faz nem sentido, porque tipo, todas elas aceitam TOEFL e IELTS. Algumas aceitam o Cambridge. É isso. Né? Então não faz sentido você fazer uma prova que é meio que uma roleta russa. A maioria das universidades não vão aceitar. Bom, vocês entenderam, não preciso ficar repetindo esse conceito super simples aqui. E qual que é a diferença do TOEFL e do IELTS, já que o Cambridge ele não é utilizado? Praticamente nenhuma. As provas são 95% idênticas. Elas vão medir 4 habilidades, que são os 4 pilares do inglês. 2 de inputs e 2 de outputs. Eles vão medir sua comunicação verbal, como você fala inglês. Eles vão medir como você ouve inglês, se você tem uma boa interpretação. Eles vão medir se você é bom em leitura. Eles vão medir se você é bom em ouvir, falar, ler e escrever. Se você é bom em escrever. Tá? Nessas 2 provas, eles vão medir essas 4 habilidades. O que muda de uma prova para outra? Muda um pouquinhozinho da metodologia de medição dessas habilidades. Mas é um pouquinhozinho. Tem uma grande diferença apenas. O TOEFL, ele é 100% feito num computador. Tá? Então é uma prova que ela é feita no computador. Você tem 2 maneiras de fazer essa prova. Você pode fazer da sua própria casa. Tá? Você baixa os aplicativos. Tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre o TOEFL Home Edition. Quem é da minha mentoria já sabe disso e sabe que eu não gosto muito. Mas pode fazer da sua própria casa, você baixa lá o aplicativo e tal. Ou você pode fazer de uma instituição que tem praticamente todas as grandes cidades brasileiras no Brasil inteiro e toda semana em algum canto do Brasil tem prova sendo executada do TOEFL. Tá? Então não é algo que você precisa se preocupar, isso só vai acontecer uma vez, não, tem o ano inteiro, no Brasil inteiro, várias vezes sendo realizadas, né? Praticamente todo final de semana em algum canto do Brasil está sendo realizado o TOEFL. Aí você só tem que se programar de acordo com a sua agenda. Bom, quando você chegar lá no TOEFL, você vai apresentar seus documentos, tal, como se você estivesse fazendo a prova do Enem. Você vai sentar lá, no computador vai estar tudo instaladinho, você começa a prova, você vai ter as 4 habilidades. Você vai ter que ler e interpretar alguns textos. Depois, em inglês, né? Estou falando de inglês. Depois, você vai ter uma parte em que você vai ouvir alguns áudios, você vai ter que contar ali o que você entendeu. Depois, você vai ter uma parte em que você vai ter que conversar com o computador. Então, é uma inteligência artificial ali do outro lado. Você vai ter um fone e você vai falar. E aí a inteligência artificial vai medir se você está falando bem ou não inglês. E depois você vai ter 2 redações para fazer, 2 redações pequenininhas. Tá? Então... É muito importante mesmo que você entenda esse modelo, porque parece bobeira o que eu estou falando aqui, né? Mas é muito importante, cara, que você entenda esse funcionamento das provas para você conseguir a maior eficiência possível para vocês. Do contrário, você vai se lascar, tá? E reforçando, por que a gente falou sobre caminhos? Porque cada objetivo vai ter um caminho diferente. E se o seu objetivo é TOEFL, você tem que estudar
especificamente para a prova. Qual que é a diferença do TOEFL para o IELTS? Praticamente a mesma coisa. Você vai ter ali a parte de escrita, você vai ter a parte ali de leitura e interpretação de texto, você vai ter ali a parte de ouvir, só que na parte de falar, ao invés de você falar com o computador, você vai falar com uma pessoa que vai ser um avaliador e a pessoa vai te dizer, isso daqui você foi bem, isso daqui não e tal. Tá bom?